Bom dia, meus queridos. Queria compartilhar um aprendizado que eu tive esses dias. Então, eu fiquei triste no dia de ontem, porque para mim, eu estava muito feliz, muito alegre, mas eu sou humano, pecador, tenho várias falhas. E ontem eu passei um dia triste, quando eu olho para os meus erros, meus pecados, as coisas que eu ainda não mudei, eu fiquei um pouco desanimado. Você já se sentiu assim? Só que aí eu tomei uma decisão na vida. Eu vou estudar, eu vou me animar, eu vou me inspirar, eu vou me alimentar espiritualmente. Eu vou refletir nas coisas boas que Deus tem feito na minha vida. Mas sabe uma coisa que, parando para pensar agora, olha, eu vou falar uma coisa, essas gravações me ajudam muito, porque me levam a tomar uma decisão de não ficar parado, me levam a buscar mais a Deus. Sabe umas coisas que eu estava pensando agora, que me deixou um pouco triste? Olhar para o futuro. Quando você olha para o futuro, além de ver os meus pecados, os meus erros, o que eu não avancei ainda, eu comecei a olhar para o futuro e eu fiquei preocupado. Na verdade é isso, eu fiquei preocupado. Deixa eu te falar uma coisa, a gente tem que se preocupar um pouquinho mais com o agora, com o hoje, porque o futuro você não tem controle. E eu desde criança, eu sempre tive essa dificuldade em querer ter uma segurança material, uma segurança financeira muito grande. Eu não tenho esse controle. Você também não tem. Infelizmente, ou felizmente, né? Porque assim nós precisamos depender de Deus. Mas o que eu queria te falar é, você e eu somos pecadores. E aí? Nós temos feridas ainda que não foram 100% curadas. Nós temos inseguranças. Mas sabe o que me ajudou? Depois de me alimentar bastante, a entender um ponto que eu tenho percebido na minha vida e na vida de algumas pessoas à minha volta. Eu acho que eu passei a vida inteira, desde que eu me tornei cristão, ensinando muito, e até nos vídeos que eu comecei a gravar esse ano, ensinando muito sobre o discipulado, e sobre você confessar seus pecados, se abrir para outra pessoa, sobre você ter uma ajuda espiritual, um aconselhamento espiritual, e falei muito esse ano de Tiago 5,16. Mas sabe o que eu tenho percebido? As pessoas estão tão machucadas que elas não estão querendo se abrir. Elas não estão confiando muito de abrir o coração delas ao outro. E tem outro detalhe, as pessoas mais espiritualizadas ou mais envolvidas que eu conheço, que poderiam aconselhar, também não estão muito preocupadas em aconselhar. Sabe por quê? Dá muito trabalho. O outro muitas vezes não corresponde às expectativas de quem está aconselhando e essa pessoa que está aconselhando se sente frustrada. Então eu tenho percebido muito que as pessoas hoje estão fazendo um movimento de tratamento em grupos, como se fosse uma dinâmica mesmo. E aquele trabalho individual que eu valorizo tanto, que eu tive tantas experiências boas nesse sentido, está sendo deixado 100% de lado. Mas eu queria falar de uma coisa maior e melhor do que essa dependência humana. Ainda que precisamos nos relacionar um com o outro e devemos viver o hoje, como eu estava falando, para de se preocupar com o futuro. Eu tenho anseios. A área emocional é uma delas. Um relacionamento é um anseio meu. Uma estabilidade na velhice, que já está bem próxima, está chegando aí, e eu busquei a vida inteira essa estabilidade e ela não é da forma que eu esperava, não é como eu gostaria, mas o lado bom disso tudo, e o ponto aqui principalmente é a nossa cura interior.
Porque eu estudei tanto ontem para hoje, li tanto, ouvi tantos vídeos e é tantas pessoas falando sobre teologia, sobre conhecimento, sobre as suas teorias de vida. Mas eu falei, pô, André, isso mexe com o meu coração, isso move meu coração, isso transforma meu coração? Não. Sabe o que transforma meu coração? Eu estudo teologia também. Sabe o que transforma meu coração? Olhar para Jesus e entender que Ele tem misericórdia pela minha vida. Porque ontem a minha vontade é como é que eu vou gravar, falar de Deus para as pessoas se eu sou um pecador? Mas sabe qual é o ponto? Jesus tem expectativa pelas nossas vidas, Ele tem fé pelas nossas vidas, Ele tem misericórdia por cada um de nós. Ele olha para cada um de nós com amor, com esperança. E sabe, eu estava procurando hoje um homem que teve péssimos exemplos como ser humano e conseguiu mudar, sair daquela lama que ele estava. E eu queria ler para vocês, porque tudo isso que eu estou falando tem a ver com algo que a psicanálise fala muito: você se autoanalisar, você se autoavaliar, você orar, pedir a Deus, implorar a Deus para que você mude o seu interior. É óbvio que Deus vai usar o próximo para falar contigo, é importante você refletir no que você está ouvindo das pessoas, mas tem muitas pessoas me procurando hoje em dia para conversar que estão trancadas nas suas casas, tomando antidepressivos, se medicando, colocando a culpa em outras pessoas, em situações que já viveram, ou talvez inseguras consigo mesmo, como eu estava relatando em relação a mim. Autoanálise é algo que a psicanálise ensina, ajuda muito, é algo que Jesus, antes de mais nada, ensinou, incentivou, deu como exemplo. Eu lembrei daquelas duas pessoas que eu li há pouco tempo com vocês na Bíblia, orando, né? Um cheio de orgulho, querendo vaidade, querendo aparecer em voz alta no templo, e aquele que Jesus diz que estava olhando para si, orando baixinho, falando do seu coração, falando das suas inseguranças, dos seus erros, das suas falhas. E eu acho que é aí que foi o que aconteceu comigo de ontem para hoje, até que meu coração começou a mudar, transformar, e eu resolvi aqui compartilhar com vocês. E eu resolvi ler Salmo 51, sobre Davi, um grande pecador. E ele diz assim, uma oração que ele fez se tornou um salmo. Para o mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natan veio falar com Davi. Está vendo como a gente precisa de homens? Natan foi o homem que foi lá mostrar, que ajudou Davi a reconhecer o seu pecado, um dos maiores pecados que a gente tem relato. Depois que este cometeu adultério com Betseba, né? Natan foi lá ajudar ele a enxergar esse pecado. E Davi orou assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. É possível, o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo pecado. Então, muito orgulho eu não aceitar o perdão de Deus, também ficar aqui no meu íntimo remoendo a minha culpa, a minha dor, em vez de aceitar com humildade o perdão de Cristo. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Reconheça as suas transgressões. E tem coisas que você não reconhece, alguém vai te ajudar a reconhecer. Mas falando com Deus, analisando você mesmo, as suas tristezas, as suas angústias, o seu íntimo, você vai conseguir.
Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. O meu pecado sempre me persegue, fato. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus. E é uma das músicas que mais me tocou na minha vida cristã, que é aquela: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e por aí vai. Porque é uma música que fala em autorreflexão. Só que Deus te perdoa, Deus me perdoa, e a partir desse perdão, da misericórdia, nós precisamos nos levantar e continuar seguindo na esperança de um dia ou a cada dia nos tornarmos um ser melhor. Então eu queria te encorajar a ter esse quebrantamento com Deus, a ter essa alegria com Deus, a buscar em Deus. Não espere do outro, não espere do seu pastor, ele é ótimo, ele está fazendo o melhor que ele pode, mas não fique esperando do seu pastor te encorajar e te animar. Busque você e Deus, essa intimidade. Davi aqui, cheio de pecados, buscando intimidade com Deus. Aquele publicano, cobrador de impostos, buscando intimidade com Deus. Jesus diante da cruz no Getsemane, não suportava mais aquela dor, foi buscar intimidade com Deus. Sabe, no mundo tereis aflição, busque intimidade com Deus, ore, fale com Deus, se alimente, escute vídeos, leia a Bíblia, o que mais te ajuda. Busque intimidade com Deus e saia dessa, meu irmão. Estou dizendo isso para mim, e eu espero que possa ajudar você. A vida é bela, o sol está lindo aí fora. Queria te animar, te encorajar a fazer uma terapia espiritual entre você e Deus, entre você e Jesus. Ele perdoa você, Ele me perdoa, Ele tem misericórdia de cada um de nós. Isso é incrível, irmãos, isso é incrível. Nós precisamos aprender a perdoar o outro, para não andar com tanta mágoa no coração, com tanto rancor, com tanta angústia. Mas é isso, esse foi o grande aprendizado. Olha, eu sou muito pecador. Se você olhar meu passado, só pela misericórdia de Deus que eu estou aqui gravando e falando contigo. Então, meu irmão, se doe, se autoanalise, mude, se encoraje com Deus e se doe, que isso faz uma diferença tremenda na sua vida. Por isso que eu estou aqui. Beijo grande a todos e um ótimo dia.